Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à Análise dos Fatos no ar, edição 70, número redondinho aqui do noticiário que reúne as notícias que importam, né? As informações relevantes no meio do dia, com muita análise, muito comentário aqui do Felipe. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Programa 70, que beleza, hein? Análise dos fatos aqui no meio do dia e logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vale a pena compartilhar com os amigos e familiares o episódio do dia. Vamos com tudo. Vamos lá, lembrando também que fica disponível na plataforma da TV Estadão no YouTube esse noticiário. Destaques desta sexta-feira, 16 de junho, o ciclone extratropical do Rio Grande do Sul causa morte e alagamentos, enquanto o tremor de terra é sentido por moradores do litoral paulista. PF encontra roteiro de golpe em celular de ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e inicia perícia em celulares de senador aliado do ex-presidente. E mais, gasolina fica mais barata a partir de hoje e a Copa de Baristas em São Paulo, que reúne os melhores preparadores de café. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Moradores relatam tremor de terra no litoral de São Paulo e também no interior, na região do Vale do Ribeira. As informações chegam com Gonçalo Júnior. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Os moradores da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo, e também de algumas cidades do Vale do Ribeira, no interior do estado, relataram ter percebido tremores de terra na manhã dessa sexta-feira. Essa movimentação, esse abalo, foi registrado também pela Defesa Civil de São Paulo, que confirmou 2 abalos sísmicos na região da cidade de Miracatu, que fica a 140 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Esses abalos aconteceram por volta das 8h35 da manhã e atingiram uma intensidade entre 4.7 e 4.9 na escala Richter. Ainda não há informações sobre estragos nessas cidades que sofreram os abalos e também sobre vítimas. Várias pessoas registraram nas redes sociais o momento dos abalos porque receberam alertas pelos aplicativos de celular. O mapa de abalos do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo mostra relatos de moradores de pelo menos 20 cidades no estado de São Paulo que sofreram esses abalos. Inclusive algumas regiões aqui da Grande São Paulo, como Osasco, Cotia e Franco da Rocha. E um dos que sentiram o tremor foi Gabriel Mota, morador de Peruíbe, que inicialmente não identificou o que estava acontecendo. O que eu senti aqui foi por volta das 8h20 da manhã. Estava deitado e aí eu senti a cama dar uma tremida. Num primeiro momento eu achei que era um caminhão passando na rua, mas aí o balanço se intensificou e durou uns 10 segundos. Não foi algo tão forte, mas foi super perceptível. Já em registro, a empresária Ana Paula Martins Bertoldi disse ao Estadão ter sentido as vibrações na cozinha. Foi muito estranho, porque eu estava na cozinha com a minha filha, de repente as janelas começaram a bater. Até então você pensa, um vento muito forte, e aí começou a vir aquele tremor, e aí começaram a tremer as paredes, o chão, parece que está passando embaixo de você. Os armários, os copos na cristaleira, que são mais sensíveis, começaram realmente a bater, e não parava, ficou tremendo uns segundos, não sei, uns 10 segundos mais ou menos. De início pensávamos que fosse um caminhão pesado passando na rua, sei lá, aí fui até a varanda, não tinha nada. E aí quando eu peguei o celular, comecei a receber as notificações do Google, terremoto, aí que você se dá conta. É uma sensação muito ruim. E no Rio Grande do Sul, um ciclone causa fortes chuvas, ventanias, alagamentos e já deixa uma pessoa morta. Essas informações quem traz pra gente é a Renata Okumura. Olá, boa tarde a todos. O ciclone extratropical que se formou na madrugada desta sexta-feira na região nordeste do Rio Grande do Sul causa fortes chuvas, ventanias e alagamentos no litoral norte do estado, região metropolitana e Serra Gaúcha. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia alertado na quinta-feira para chuvas intensas e volumosas, com risco de enxurrada nas regiões, com possibilidade de enchente nos rios Caí e Sinos, no nordeste do estado. Segundo o governador Eduardo Leite, uma pessoa morreu e 625 foram resgatadas até o momento. Mais chuva é esperada
até a tarde. Em pronunciamento nas redes sociais, Leite diz que o estado está trabalhando para aumentar a equipe de bombeiros para realizar os resgates. São 200 profissionais atualmente, mas novos 80 estão se formando neste momento e devem começar a trabalhar ainda nesta sexta-feira. Também atuam junto à Defesa Civil cerca de 800 policiais da Brigada Militar. A previsão é de mais 40 a 60 milímetros de precipitação nas próximas horas na região. Por isso, a Defesa Civil orienta que a população das áreas afetadas permaneçam em suas casas caso estejam em segurança. Aqui em São Paulo, apesar da chuva mais intensa ter dado uma trégua, o dia amanheceu com tempo fechado e sensação de muito frio. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, os termômetros localizados nas estações meteorológicas apontam a temperatura média de 14 graus e a previsão era de chuva, aliás, que essa chuva retornasse no domingo, mas a Climatempo projeta que volte apenas na quinta que vem. No litoral, as chuvas seguem intensas com volumes de 150 a 300 milímetros e para o fim de semana deve ser registrada a temperatura média de 9 graus na capital, sendo que nas regiões periféricas os valores podem chegar abaixo da média na cidade. O CGE diz que a sensação térmica pode ficar em torno de 6 graus em toda a região metropolitana. Pois é, os brasileiros aguentam ser roubados pelo crime organizado, eles aguentam ser roubados pelos corruptos, lavadores de dinheiro, autores de crimes de peculato. Agora, desastre natural, muitos brasileiros não aguentam. A nossa infraestrutura urbana é muito precária. A gente já vê as consequências fatais aí de fortes chuvas de verão que acontecem anualmente. A gente viu casos absolutamente tristes, como o de Petrópolis, né, região serrana, que eu tanto frequentei ao longo da minha vida no estado do Rio de Janeiro. E agora, imagine ciclones extratropicais turbinando temporais lá no sul do país, né? Hoje pela manhã, o prefeito de Porto Alegre fez um tweet dizendo que a Defesa Civil e os serviços da Prefeitura passaram a madrugada em ação nas ocorrências diante do temporal. Fez o apelo ali para que evitem deslocamentos, quer dizer, está convocando a população de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, de ficar em casa, por causa de algo tão grave que pode gerar consequências fatais. Então, um cenário bastante preocupante. Tomara que todas as providências sejam tomadas e é preciso que as autoridades busquem se prevenir contra esses cenários, já que a nossa infraestrutura é muito frágil. Então, muitas vezes é preciso haver deslocamentos anteriores à chegada, que muitas vezes não é tão previsível assim, porque não há tanta precisão. Em relação aos tremores, eu estava em São Paulo trabalhando na Avenida Paulista, em 2018, quando houve aquele reflexo de um terremoto que depois a gente descobriu que tinha o epicentro na Bolívia. E, no entanto, foi sentido ali na Avenida Paulista, alguns prédios chegaram a ser evacuados. Eu fiquei preocupadíssimo, não sabia se era para ficar trabalhando ou não, trabalhava no alto de um prédio. Imagina se voltasse a acontecer alguma coisa, né? A gente não está muito acostumado com terremoto. Felizmente não acontece tanto terremoto, tsunami, furacão aqui no Brasil, senão as consequências seriam piores ainda. Mas os especialistas estão apontando aí que a magnitude é 4, que isso não chega a causar tanta preocupação assim. Esse epicentro parece que foi em Miracatu, aqui no interior de São Paulo. Tomara que seja algo realmente passageiro e não traga maiores danos aqui ao Estado. Análise dos fatos. Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, o roteiro para um golpe de Estado. O documento, distinto do que foi apreendido na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, dá um passo a passo em 8 etapas para que as Forças Armadas assumam o comando do país diante da derrota do ex-presidente nas urnas. O roteiro foi revelado pela revista Veja. Na semana passada, a polícia já havia encontrado no celular de Cid o rascunho de um decreto de garantia da lei e da ordem e mensagens que articulavam uma investida antidemocrática. O documento de 3 páginas recebeu o título Forças Armadas como Poder Moderador e está dentro de um relatório elaborado pela polícia ou pela inteligência da Polícia Federal sobre o que está no celular do ex-ajudante de ordens. O primeiro passo que o roteiro prevê é o envio de um relatório das supostas irregularidades praticadas pelo Poder Judiciário aos militares. Ao todo, o roteiro tem 8 etapas.
Ainda sobre os atos, a PF inicia a perícia em celular e documentos do senador Marcos Duval, alvo de uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As buscas aconteceram nesta quinta-feira em endereços ligados ao senador em Brasília e no Espírito Santo. Duval é investigado por obstruir investigações sobre os atos golpistas do dia 8 e por divulgar documentos sigilosos. A permanência do senador como integrante da CPMI do 8 de janeiro pode trazer grandes prejuízos aos trabalhos da comissão. Em entrevista à Rádio Eldorado, a relatora, senadora Elisiane Gama, diz apoiar a substituição do parlamentar, investigado pela Polícia Federal, especialmente nessa questão envolvendo os documentos sigilosos. Não há dúvida nenhuma que traz, na verdade, prejuízos no meu entendimento e acho que aumenta o reforço em relação à defesa de alguns parlamentares, que é a questão de ordem pela substituição do senador Marcos Duval como membro, de fato, desta comissão. Ontem, inclusive, colegas já colocaram isso, havendo a solicitação da substituição. Eu acho que seria muito de bom grado que o próprio senador solicitasse e pedisse a retirada da comissão. Eu acho que ficou um ambiente extremamente desagradável e um ambiente em que não é propício, por exemplo, a permanência dele. Esperamos, portanto, que haja da parte dele um sentimento, de fato, de uma determinação individual para que ele realmente saia e seja substituído por outro parlamentar. Nesse sentido, a gente está esperando e aguardando aí que a mesa diretora tenha uma decisão que seja minimamente razoável. E no meu entendimento, a razoabilidade seria a definição pela substituição desses parlamentares. Bom, vamos por partes. Primeiro, o roteiro do golpe aí encontrado com Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Tudo se baseia, já que é um documento de Forças Armadas como poder moderador, naquela interpretação reacionária, golpista do artigo 142. É claro que ele não dá margem a esse tipo de interpretação, no entanto, ela foi legitimada por juristas que têm aí alguma trajetória, mas que se uniram ao bolsonarismo de uma maneira completamente inadequada, para dizer o mínimo, né? Alguns, inclusive, com familiares ganhando cargos e aí dando opiniões que precisam ser devidamente desmascaradas. Então diz lá o artigo 142 que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, ou seja, de qualquer destes poderes, dos outros poderes, da lei e da ordem, ou seja, garantia da lei e da ordem. Até os petistas recentemente quiseram retirar da Constituição esse trecho que prevê a citação da chamada GLO, a garantia da lei e da ordem, para determinar que os militares assegurassem a independência, a soberania do país, a integridade do seu território. Quer dizer, se cogitou ali dar uma nova redação por meio de um processo legislativo. E houve uma iniciativa também no Supremo Tribunal Federal, mas isso ainda não se concretizou, que é para tentar eliminar na raiz essas interpretações translocadas do bolsonarismo. Mas poderia gerar também mais ruídos aí. Enfim, o texto lá encontrado no celular do Mauro Cid diz que o Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data. É curioso que o bolsonarismo ele quer dar as soluções mais reacionárias e eventualmente criminosas a problemas que existem, né, ou parcialmente existem no Brasil. Eu falo aqui toda hora da República de Escambos. É óbvio que existe uma promiscuidade muito grande entre pessoas que integram o judiciário e os políticos, eventualmente políticos que indicam aqueles juízes. Agora, não é golpe de Estado que vai resolver esse problema. Esse problema precisa ser colocado no debate público, aquilo que é tentativa de aliviar aliado precisa ser criticado, precisa haver reação popular, pacífica, legítima, muito antes de haver uso das Forças Armadas para esse tipo de reação. No documento tem um ponto curioso ali, que tem toda uma A, B, C, D, E, F, toda uma série de etapas que seriam cumpridas depois que começasse esse episódio das Forças Armadas como poder moderador. E aí tem a letra G que diz assim, que tendo sido afastados ministros do TSE, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com violação da prerrogativa de outros poderes, devem ser chamados a integrar a corte os respectivos substitutos. Os atuais ministros substitutos do TSE relativamente às vagas do STF são Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli.
Quer dizer, o bolsonarismo queria colocar no TSE 2 ministros indicados pelo próprio Jair Bolsonaro, são esses substitutos, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e o Dias Toffoli, que foi aliado do Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro ajudou a sabotar a CPI da Lava Toga, que atingiria o Toffoli, e o Toffoli segurou durante 4 meses a investigação sobre o Flávio Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Então são elementos aí bastante curiosos a respeito disso tudo. Em relação, é claro que vai pesar aí na punição do Mauro Cid, vamos ver o quanto vai chegar no Jair Bolsonaro, que está com a elegibilidade pendente ali, podendo ser declarado inelegível no TSE, o que é o mais provável. E em relação ao Marcos Duval, é um protagonista aí de uma série de escândalos, a própria família Bolsonaro já está se afastando, silenciando, evitando defendê-lo. Agora, eu quero chamar a atenção muito rapidamente para um detalhe, que é da decisão do Moraes contra o Marcos Duval. Foi o próprio ministro que decidiu que era preciso haver busca e apreensão, porque isso não foi pedido pela Polícia Federal, que já tinha feito um pedido contra o Marcos Duval há muito tempo. E, no entanto, a ordem só foi dada pelo Alexandre de Moraes, aceitando o pedido e modificando o pedido, depois que o Duval publicou numa rede social que, aspas, é notório em todos os meios jurídicos e entre os magistrados por todo o Brasil as ações inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes. Quem trai a Constituição é um traidor da pátria. Quer dizer, o Moraes segurou lá um pedido da Polícia Federal, modificou o pedido por conta própria de ofício, e só determinou a operação depois de um ataque verbal que o Marcos Duval fez nas redes sociais. Quer dizer, a justiça está sendo utilizada como retaliação política? É isso que precisa ser devidamente questionado. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre combustível. Está valendo a redução em 13 centavos por litro no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras. O anúncio foi feito pela Petrobras ainda nesta quinta e agora o valor para as refinarias será de R$ 2,66. A expectativa é que o reajuste se reflita nas bombas, mas não deve ser imediato porque depende de outros fatores. A Petrobras estima que o preço médio ao consumidor final pode baixar de R$ 5,42 para R$ 5,33. Os demais combustíveis não tiveram reajustes. A redução é a segunda em praticamente um mês. Em maio, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, reduziu em 40 centavos o preço da gasolina, 44 o diesel e 69 centavos o GLP para as distribuidoras. De acordo com o levantamento semanal da ANP, na semana do 4 a 12 de junho, o preço médio da gasolina subiu 4%. O aumento refletiu a mudança no ICMS a partir deste mês, que passou a ser cobrado em uma única etapa na cadeia e com uma alíquota uniforme fixa por litro de gasolina de R$ 1,22. Vamos ver aí o quanto isso dura, né? É claro que o governo Lula está querendo manter aí o combustível mais barato, Jair Bolsonaro também queria, a Dilma Rousseff usou medidas ali bastante questionáveis, para dizer o mínimo na época, né? Segurou artificialmente o preço dos combustíveis. Todos os governantes querem que os combustíveis fiquem baratos. A questão é isso ser sustentável. E existe uma expectativa para a retomada dos impostos federais sobre a gasolina em julho. Né? Então, você teve aí o novo ICMS, que acabou um pouco reduzido, mas existe essa expectativa de retomada de impostos e, ao mesmo tempo, a pressão do governo para que a Petrobras reduza o preço da gasolina. Vamos ver se uma coisa compensa a outra ou se ali na frente ele vai subir de novo. Na Eldorado, Análise dos Fatos. E o Santos exerce o direito de compra e mantém Soteldo até 2027. Fala mais, Morelli. Olá, amigos. Quero falar de um reforço importante do Santos que já está jogando no time e agora pode ter mais tranquilidade para desempenhar as suas funções. Estou falando do baixinho Soteldo, grande meio-campista e que ajuda demais o Santos na armação do clube. O Santos exerceu o direito de compra de 50% dos direitos federativos econômicos do atleta junto ao Tigres do México. Então o Santos vai desembolsar cerca de 20 milhões de reais pelo câmbio atual, na verdade a pedida é de 4 milhões de dólares e vai ter 50% deste contrato do jogador, que assina, que renova, que fica até 2027,
no clube. Soteldo sempre quis jogar no Santos, já teve uma passagem melhor, saiu, ganhou seu dinheiro, volta agora com bastante responsabilidade, porque ele e Lucas Lima são os dois armadores do time e são dois jogadores interessantes para o Santos neste momento. Isso vai dar mais tranquilidade para o próprio jogador e também para o Odair Hellmann, que estava aí pensando na possibilidade até de perder o seu jogador, e isso deixaria o Santos mais fraco. O Santos precisa muito de jogadores competentes e jogadores que livrem o time do risco de rebaixamento nesta temporada. Santos faz altos e baixos, boas e partidas ruins na temporada, e precisa focar diretamente nos seus resultados no Campeonato Brasileiro para não correr o risco lá na frente de ficar ameaçado pelo rebaixamento. Então, boa notícia para o torcedor santista. O Santos vai ter que se virar para arrumar esse dinheiro. Não deve ser um pagamento à vista, deve ser um pagamento em prestações, em 4 prestações, e isso também facilita e dá tempo ao clube para tentar se organizar e levantar todo o dinheiro de que precisa. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Valeu, Morelli. E o Atlético Mineiro tem um novo treinador. Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, assume a vaga de Eduardo Cudê, pentacampeão mundial com a seleção. Ele acertou a saída do Atlético Paranaense, no qual ocupava o cargo de diretor técnico, e fechou o acordo com o Galo após chegar a anunciar que não comandaria mais clubes. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Nos próximos dias 23, 24 e 25, a São Paulo Coffee Festival. Um evento que no Brasil, em São Paulo especificamente, chega à sua 2ª edição, mas existe há mais de 10 anos no exterior, em cidades como Amsterdã, Londres, Los Angeles, Milão e Nova York. Poxa, para quem se amarra em café, essa feira traz e apresenta várias novidades no setor, experiências com café especial, lançamentos e também a Copa Barista, que é um campeonato que premiará quem faz o melhor café, e essa competição dá um prêmio em dinheiro de R$6.000. Os competidores vão ser testados aí na preparação de expressos, cappuccinos e filtrados. Gente, para quem curte café, a feira vale super a pena. Ela acontece de novo, né, entre os dias 23, 24 e 25, das 10 às 18 horas, lá na Fundação Bienal de São Paulo. Os ingressos vão de R$80, né, individualmente, ou R$160, um passaporte para os 3 dias de evento. É isso aí, gente. Um bom café para vocês. Beijo e até a próxima. Eu não tomo café, então deixo essa para a especialista Carol Ercolim. Mentira que você não toma café. Não é possível isso. O que você faz de manhã? Eu como, eu me alimento. Toma um Fruta chá. Com granola, torrada. Tá certo. Coisas. Café é sempre muito bom. Para quem acorda às 4 da manhã, é essencial, eu diria. Muito jornalista é viciado, né? Porque dá aquela energizada para trabalhar, mas eu acabei escolhendo outras coisas. Tá certo. Aliás, sextou, né? Hoje é dia de escolher outras coisas. Bom fim de semana a todos. A análise dos fatos vai ficando por aqui. É isso. Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi. O comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Beijo, Carol. Valeu, melhores ouvintes. Até segunda. Tchau. Valeu, bom fim de semana. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.